Vamos para mais um episódio, parte 2. Ai, olha, eu adoro parte 2, porque a gente continua assuntos muito bons, muito produtivos. E trouxe essa turma de novo. Cara, vocês já estão virando, ó, carteirinha batida, hein? Porque eu tô citando vocês em post. Eu citei vocês em anúncio quando eu fui convidada para ser embaixadora. Eu vou parar dessa campanha gratuita, não, mas é porque os caras realmente são bons, entendeu? A gente tem que reconhecer. Eu tava aqui reclamando que nos bastidores eles ficam se bajulando, mas eu também não posso falar muito, porque no off eu também fico bajulando eles, até nem na frente deles eu faço isso, entendeu? Mas a gente faz um pouco no off, que é também para não ficar se achando, entendeu? Porque é importante também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas reconhecimento seja dado aos devidos. Os caras são feras na programação, me ensinam sempre. Vou repetir, pelo amor de Deus, se vocês gostaram da repaginação que teve no meu site, eles foram os culpados. Os dois em conjunto. Inclusive, o John me entregou a LP do e-book, que até agora eu estou impactada com ele, entendeu? Eu nem pedi, porque eu falei, não serei abusada, e assim, entregaram melhor do que eu já vi no mercado. Então, assim, vocês já sabem, né? Mas no parte 2, a gente vai trazer mais conhecimento, mais aprofundamento. Eu fui num evento e, por incrível que pareça, no evento eu achei que não era o meu lugar. Eu falei, cara, tô completamente fora da bolha, porque eu sou uma prestadora de serviço e lá tinham tomadores de serviço. E eu falei, meu Deus, onde eu estou? Porém, entretanto, por todavia, nesse evento eu tive um contato com uma coisa que eu não ia ter em outro lugar, que é a dor direta com o nosso potencial cliente. Então, na hora que eu tava assim no meio do evento, eu comecei a mandar mensagem pra eles. Gente, olha isso aqui, olha esse ouro. E por incrível que pareça, vocês me assustam, inclusive, nesse sentido, tá? Já vou adiantar aqui. Vamos desenrolar esse susto no meio do episódio. Mas eu dei uma sugestão de coisas bacanas que eles podiam implementar. Já programaram, já lançar. É uma loucura, entendeu? Não dá pra trabalhar com eles. Eu fico pensando assim, é um projeto de 3 meses. É um projeto de um ano. Não. É um bagulho que eles fazem em 3 dias. Isso porque é ocupado. Imagina se tivesse tempo livre. Mas, deixa eu guardar aqui um pouco do ouro, né? Galera, seguinte, vamos falar hoje sobre programação feito por programadores, os garotos de programas, versus inteligência artificial. A gente precisa entender que a inteligência artificial, gente, é um braço, não é uma mente. Se a gente não tiver por trás, não adianta. Inclusive, os nossos Gils falou no primeiro episódio, no parte 1, sobre que eles usam e aplicam, mas com inteligência. É inteligência artificial, galera. Não é burrice artificial como a galera tá usando e aplicando por aí. Mas, antes de aprofundar um pouco mais sobre isso, por favor, se apresentem, se reapresentem. Para quem não conhece, fica aqui minha bronca, porque o parte 1 tá incrível. Então, por favor, vão verificar, vão conferir, que tá maravilhoso. Mas, por favor, se reapresentem como sócios, como individuais. Fiquem à vontade. Bom, já que Nada. o Jonathan não quis iniciar aí, vamos lá. Meu nome é André, né? Trago uma notícia nesse episódio aqui que também vai ficar registrado. Dia 5 agora, meu casamento, terça-feira. Pegando todo mundo de surpresa. Oficialmente, finalmente. Oficialmente, depois de 10 anos aí vai acontecer. Deus existe, galera. Sou formado em sistema pela internet, né? Pela FATEC de Taquaritinga. Tem alguns cursos aí de algumas plataformas também. Atualmente, sou coordenador do time de uma empresa que a gente trabalha por fora a Enex, né? E sou sócio aí do Jonathan na Enex também. Que é uma parceria aí que vai agregar muito aí durante os tempos, já trouxe muita evolução para a gente e vai trazer muito mais também. Boa, boa. Bom, primeiramente, parabéns aí pelo casamento. Seja feliz com a sua esposa, mas espero que vocês sejam mais felizes ainda. Enfim, vamos lá. Bom, meu nome é Jonathan, sou programador, desenvolvedor há mais ou menos aí 4 anos e meio, indo para o quinto ano. Antes disso, eu trabalhava com design, mas isso a galera que acompanha o Podpri aí já deve saber. E quem não acompanha, vai lá ver o outro episódio, que também está bem bacana. Vai lá, inclusive, ver agora e depois volta aqui para ver a continuação, né? A parte 2. Bom recado. E como o André falou, a gente trabalha aí como tem a Enex Studio, né? A nossa empresa de desenvolvimento e criação de produtos digitais. Nós temos uma parceria estratégica com a Pri, né? Ela é a nossa cliente, parceira. Enfim, nós três também compartilhamos um outro trabalho também, então a gente se conhece bastante aí. A gente está sempre aí se ajudando e crescendo junto também. Nem vou falar muita coisa, porque já falei
sobre minha carreira e etc. no outro podcast. Então vamos partir para a conversa aí, que eu acho que esse episódio vai ter bastante coisa bacana e o pessoal vai conseguir aproveitar bastante. Programador é muito direto ao ponto, né? Jesus amado. Todo programador que eu conheço é assim. É muito engraçado. Eu acho engraçado. Gente, a gente precisa pontuar uma coisa bem importante. Não basta a gente ser profissional. A gente precisa parecer profissional. Então, eu tava até conversando hoje com uma amiga sobre essa questão de aparência, que é muito louco quando a gente também finge ser uma coisa que a gente não é. Então, é sobre a gente ser autêntico e transparecer essa autenticidade. Então, não adianta a gente ser um profissional excepcional e ninguém saber disso. Tanto no nosso meio profissional, nossos colegas com quem a gente trabalha, tanto quanto também na nossa vida. É um erro fatal as pessoas ao nosso redor não saber com que a gente trabalha. Se isso acontecer, se isso estiver acontecendo com você, eu sinto muito lhe informar, mas isso vai ser uma sequência de tapas na cara e você está completamente errado. Vamos corrigir isso daí. Inclusive, eu mesma já cometi esse erro comigo mesma. Eu tinha esse fato na minha vida e tratei de corrigir por conta disso. Mas eu acho que com a inteligência artificial hoje facilitando alguns acessos, a galera que é amadora e que não entende de programação fica um pouco confusa. Eu digo isso por mim. Eu tenho um fator que eu sempre dei credibilidade para os profissionais. Então, eu sempre tive na cabeça que Canva nenhum ia substituir um bom designer. Inteligência artificial nenhuma vai substituir um bom programador. E prova disso é na prática. Quando você tem os acessos, principalmente em Pro, tá? Que a gente tem que falar sobre isso. Os acessos gratuitos não tem muita liberação de muita coisa, então a gente não vai saber falar muito aprofundado quando a gente fala disso. Mas quando a gente fala sobre umas coisas muito mais avançadas e complexas, a gente precisa entender. Não entrega 100%. E eu tive exemplo disso de tanta coisa. Eu tive exemplo disso montando um site sozinha. Eu tive exemplo disso tentando montar um PPT sozinha, que foi o e-book que eu lancei. Enfim, eu já tentei várias coisas, várias ferramentas diferentes, coisas que eu já tinha ouvido falar de quanto era facilitado, o quanto era rápido, o quanto era isso, o quanto era aquilo. Eu falei, cara, não vai substituir. Não tem como substituir. E prova disso. Eu vou trazer alguns dados que eu trouxe no evento, que é pra gente discutir melhor sobre. E foi esses dados que eu compartilhei com eles, inclusive, que eu falei assim: caraca, a gente precisa falar disso, e eu tô ligada que vai ser complexo, então bora transformar isso num pode vir, porque não tem como deixar passar. Vamos direto ao ponto, como o nosso querido programador já disse. Segundo uma pesquisa do Sebrae com a Rochinger, que era inclusive um dos patrocinadores do evento, por isso que eu tenho dados deles, 68% dos brasileiros não comprariam de uma empresa sem um site profissional. Gente, no mundo que a gente vive de golpe, acho que isso aqui chega a ser, na minha opinião profissional, e eu vou parecer, acho que um pouco rude, chega a ser uma tremenda burrice. Uma tremenda de uma falta de ignorância. Porque assim, no mundo que. Meu pai, inclusive, é o rei dos golpes. Minha mãe me contou que essa semana ele caiu em outro, cara. Era uma página de católico que vendia artigos religiosos. E até então tava tudo muito lindo. Eram terços, ele comprou um pra mim ainda, eu fui envolvida no golpe. Ele comprou um pra mim, um pra ele. E aí depois eles condicionaram a venda a uma doação. Tipo assim, eles foram muito burros, porque se eles tivessem pelo menos ter feito assim, compra efetuada com sucesso, vai chegar na sua casa e depois, olha, se você quiser ajudar uma instituição tal, não sei o que lá, mas ele condicionou a compra. Claro que até então, clonaram o cartão, inclusive o golpe mesmo foi tentar invadir o celular dele. Ele não conseguiu, o celular bloqueou na hora, e a sorte foi que eu tinha aconselhado ele a comprar 2 celulares, um para o banco e deixar em casa, e o outro sem nenhum dado bancário, nada perigoso. Malamá tem rede social e acessa. E a sorte foi essa dica, e ele acessou esse tipo de coisa no celular sem o banco. Sorte, assim, porque ele ficou sem acesso ao celular uns 2, 3 dias e tal. Tudo bem que a gente sabe que esses golpes mais elaborados, por mais fácil que a gente veja no mercado, também não é alguma coisa diária, né? É raro. Mas tem muito cliente perdendo venda simplesmente por não se organizar com o básico. Gente, quando um cliente chega para mim pedindo orçamento de conteúdo, planejamento estratégico, pergunto, cara, eu procurei seu site e não achei no Instagram, no perfil tal. Tem algum lugar e você cometeu esse erro estrondoso de não divulgar? A pessoa me fala, não tem o site. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. E aí eu acho que pior do que não ter, tá falando de um dado muito grande. Gente, 68% dos brasileiros é uma parcela gigantesca. E quando a gente envolve, a maioria não tem. E quando tem, é daquele jeito.
É daquele jeito que eu já comentei com vocês, quando a gente faz com inteligência artificial, tá acontecendo a mesma coisa que com Canva. Sente que é Ctrl-C, Ctrl-V. Todos os sites são iguais. Um vende serviço, o outro vende produto e tá a mesma coisa. A estética você vê a mesma. É bonita esteticamente? É até estruturadinha. Tipo aquele feio arrumado que a gente chama. Mas tem alguns problemas. Eu vejo esse problema gravíssimo. E, cara, eu conversando com vocês, eu já tive. Eu vou dar abertura para vocês compartilharem sobre o que vocês acham disso, mas conversando com vocês, eu percebo que não é um puto investimento que você faz. É acessível a depender do que você precisa, óbvio. Porque se você tiver uma necessidade mais complexa, aí, galera, vai ter que envolver investimento, não tem saída, entendeu? Mas, ó, um conselho de profissional, antes da minha deixa. Prefiram o bem feito e o bem estruturado. Porque depois, o arrependimento de você não ter uma coisa bem estruturada, eu diria até que é um erro fatal, assim, no digital. Mas eu quero que vocês me falem o que vocês acham disso. E como profissionais, ó, eu quero ver pedrada, hein? Pode mandar pedrada que eu aguento e a galera tá merecendo ouvir. Bom, vou citar um pouco sobre a IA aí, que a Pri falou, depois o Jonathan vai até completar minhas falas aí, né? A IA tá aí realmente, é uma ajuda para todos. Mas é que nem a gente já tem aquele ditado, né? Muitas vezes a pessoa se oferece a mão e quer puxar o pé. Então não tem como você pegar e depender 100% dela. A IA realmente ela não entende todas as suas necessidades, ela somente vai entender o que você está solicitando para ela. Na hora que você pede para ela fazer algo, que nem, eu preciso que estruture uma página de vendas, vai ser muito igual a qualquer outra página que alguém já tentou gerar, porque ela tem isso no banco de dados delas ali dentro dos vetores dela, onde ela faz as buscas e tudo mais. E é o que ela vai trazer para você de resultado. Aí que entra o diferencial. Vale muito mais a pena você ter já um style guide, um guia de estilos definido, muito bem estruturado, e a gente cria os chats, né, John, que a gente pode ir utilizando de acordo com o projeto que é criado. Por exemplo, eu vou criar um projeto de uma venda onde a pessoa, um e-commerce que é de roupa. E a gente estrutura todo esse chat já baseado em algo, em soluções de roupa. A gente faz também muita coisa na mão ainda, é uma coisa ou outra ali que pega e a gente consulta. Na verdade, uso mais a IA para consulta mesmo, né? Às vezes, do que ficar paginando a web inteira atrás de alguma solução, sabendo o que ela traz. Isso é um outro problema também. Sempre que, por exemplo, quando eu vou usar, eu sempre trago alguma documentação para ela consultar através desse link de documentação. Por exemplo, eu vou fazer uma consulta sobre o React. Pego lá o link da documentação do React, jogo dentro da IA e falo, através desse link aqui, preciso elaborar uma correção em cima de um componente XYZ com tal funcionalidade. Então ela já tem essa base para consulta, ela não vai atrás de documentações genéricas, né? E muitas vezes desatualizadas também, a gente acaba quebrando muita coisa em projetos. Eu acho que a IA hoje ela tá bem melhor do que, por exemplo, a primeira vez que a gente falou sobre IA no podcast, né? Inclusive, recentemente, acho que foi semana passada, a internet voltou a falar que a IA ia roubar o emprego do designer, porque o ChatGPT lançou uma versão atualizada do modelo de linguagem para geração de imagens dele. E, cara, sinceramente, eu fiz o teste, ficou muito legal mesmo, perto do que era antes. Acho que o Brasil inteiro e talvez até o mundo estava saturado já das imagens geradas com IA do ChatGPT para propaganda de comida, de roupas, de enfim. A gente comentava na rodinha de amigos assim que, pô, não tenho vontade de fazer uma compra numa loja que coloca uma publicação com uma imagem feita gerada por IA, porque aquilo lá é muito falso e é muito ruim. A estética do que ele mostrava era uma estética ruim. E nós sabemos que tudo começa pelo visual, né? A Pri, que é especialista em publicidade, e a gente que trabalha também com isso, tem vivência, sabe que a primeira chamada é a aparência. Não tenho o que falar. Às vezes você tem um produto bom, mas se você não conseguir mostrar para as pessoas que ele é bom, você não vai vender ele. Infelizmente é isso. As pessoas não. A menos que você dê um test drive do seu produto para a pessoa, ela não vai conseguir saber se é bom ou não, se ela não conseguir ver isso, né? Ela precisa enxergar valor no seu produto. E a IA, ela passava uma sensação de um produto barato. Então, o ChatGPT, ele tinha essa limitação. O pessoal colocava lá, gera uma propaganda de um cheeseburger aqui de R$ 45. O ticket médio brasileiro, R$ 45 é um valor um pouco elevado, né? Então, não são todos os brasileiros que vão dar R$ 45 em um lanche, em um cheeseburger, principalmente um cheeseburger que pareça falso, né?
Então, isso vinha complicando bastante, estava bem saturado, e aí o ChatGPT veio com uma pancada e lançou um modelo novo que mostra que tem um pouco mais de aprendizado ali, e ele entrega criativos até que decentes, mas é como a Pri comentou sobre o Canva. A galera que utiliza o Canva, ela não tem interesse em pagar um designer para fazer a criação personalizada dos criativos deles. Então, a mesma coisa é a ferramenta de IA, né? A gente sabe que quem está utilizando ali quer ter um custo menor, então não tem uma equipe de design dedicada ali e tal. Então, o pessoal que é design pode ficar despreocupado, com Por exceção, favor, com exceção do profissional medíocre, né? Porque em toda a profissão a gente tem aquela galera que realmente. quer ir pelos meios mais fáceis e, infelizmente, design não tem atalho para você ser um bom profissional, para você oferecer um bom projeto consequentemente, atrair clientes para isso. Você tem que ter uma qualidade no teu trabalho ali que é só você que tem, né? Só você que entrega. E esse tipo de profissional, tanto para design quanto para programação, para qualquer outro trabalho que a IA venha a ameaçar, ele não vai sumir, pelo contrário. Quando a gente tem uma democratização, uma coisa, de algum serviço, de algum produto, a gente consegue entender que o que é artesanal, o que leva tempo para ser feito, o que demanda de mais pensamento para chegar numa solução, aquilo tende a ter um valor elevado, né? Agrega mais valor. Então, a pessoa, o profissional que continuar oferecendo um ótimo trabalho, vai ter o trabalho dele ali valorizado, porque as pessoas vão procurar mais ele, para poder sair do comum, que é o que a IA entrega hoje, né? Mas realmente ela está melhor do que era antes e a tendência é que ela continue melhorando, né? A gente sabe que a IA ela é treinada com base no que é criado, então tem até muita polêmica em torno disso, né? Até que ponto a IA deveria ter acesso ao trabalho de pessoas. A gente sabe que inclusive a OpenAI já respondeu processos aí por plágio, porque realmente estava fazendo data mining, né, que fala gerando dados onde não deveria para poder treinar os modelos de linguagem deles. E não é só a OpenAI, pode ter certeza que a maioria das empresas que trabalham com isso fizeram e fazem isso. E aí também até entra uma outra questão, que é a questão de segurança. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que ficar atento a isso, porque a galera que está mais engajada aí no mundo da tecnologia vai saber disso. A gente viu aí recentemente, nos últimos meses, aí, ou no último ano, vários ataques hackers e vazamento massivo de dados em plataformas e empresas que antes eram tidas como referência de segurança. É a Versal, a Versal ela é uma empresa que está por trás, por exemplo, do Next.js, que é um framework muito famoso, muito conhecido. Muitas empresas utilizam ele. E o modelo de negócio deles é a Verso. Então, eles oferecem o Next.js de forma gratuita, eles mantêm ali o código do Next.js, só que eles, digamos assim, que o Next.js ele é mais poderoso na Verso. Então, eles têm essa questão de entregar o produto para conseguir atrair clientes para a plataforma deles, né? E ela é ótima, ela entrega um ecossistema muito bom, só que ela teve um vazamento massivo de dados ali recentemente. Eles emitiram um alerta para o pessoal fazer alteração nas variáveis de ambientes, né? E tudo mais que fosse de segurança porque esses dados foram expostos, são dados de empresas milionárias, bilionárias. Então, imagina o problemão que não causou aí para essa galera, né? E isso é relacionado à questão do vibe coding, né? Que é a galera que se aventura ali no mundo da IA, mas eles não têm um conhecimento de arquitetura, de software, de segurança, né? De como fazer uma aplicação que separe as responsabilidades, que tenha camadas ali de segurança. Então fica muito fácil de expor dados, né? E até encontrar uma brecha em um outro serviço por aquela aplicação, né? Então, tem esse dilema. Eu diria que é um dos principais
problemas em você contratar uma pessoa, por exemplo, que utiliza 100% de IA, mas não conhece as questões técnicas de desenvolver alguma coisa, que ela pode te colocar numa saia justa, ali, uma disputa judicial. Por exemplo, designer por plágio, e ele nem saber que ele está plagiando alguma coisa. E em questão de código, te entrega um e-commerce que expõe os dados dos seus Põe os dados. clientes. E as pessoas E até conseguem ter mesmo o acesso até a seu. cartão de crédito, endereço e Sim. etc. Nossa, imagina o tamanho do risco. É, Socorro. e o que o Jonathan falou aí só para complementar, galera, for usar IA, não coloca dado sensível dentro, tá? Dos seus prompts, pelo amor de Deus. Não vai colocar número de CPF, número de conta bancária, essas coisas dentro da IA, para gerar código com base nisso para trazer algo completo. Isso se configura na mão, tá? Inicialmente até em arquivos.env para subir projetos, em GitHub também, já para não dar problema. Porque isso é um caso muito sério, que né, a gente sabe que tem os vazamentos. Então, você vai estar dando só Imagina. uma ajudinha ali para acontecer. Ajudinha? Você tá dando sua vida para a inteligência artificial. Ô, gente, resumindo, até fora dos códigos, vamos falar de neurociência. O ser humano se conecta com outro ser humano. Quando tá muito artificial, a gente tende a estranhar. Mesmo que esteja bonito, mesmo que esteja perfeito, mesmo que esteja assim impecável, sabe aquela coisa que você bate o olho, não é que causa estranheza, não causa identificação. E a gente pode levar isso para um todo. Vocês citaram alimentos, eu vou trazer até para uma parte mais pessoal, digamos assim. Eu vendo meu serviço, vocês vendem serviço. A nossa empresa somos nós, individualmente ou não, mas somos nós. Então, quando eu até falo muito isso com vocês, inclusive, que os conteúdos precisam ter mais a cara de vocês, vocês precisam ter mais dar a cara a tapa e tudo mais. E eu sei o quanto é difícil, porque a nossa geração não teve celular na cara, né? Então eu entendo vocês, mas a gente tem que enfrentar esses desafios. Mas é muito louco. Eu tava conversando hoje com uma amiga mais cedo. Tem uma menina que a gente viu uma foto de uma menina aleatória, tá? De um rolê que a gente tá participando. E aí a gente viu a foto dela e de repente alguém começou a divulgar Instagram e a gente começou a fazer troca de like. Quando eu fui entrar no perfil dessa menina, eu falei: não, gente, não é possível. Essa menina não é a menina da foto que apareceu lá no rolê que a gente tá participando. Não pode ser. E tipo assim, a menina. Sabe aquela trend que tá rolando no Instagram, papo de troca de CPF? É tipo isso. E eu fiquei pensando, a menina trabalha com a mesma coisa que eu. Ela trabalha vendendo serviço. A cara dela é a cara da empresa dela. Imagina a situação de você agendar uma reunião presencial com o cliente. E aí você chega pessoalmente e o cliente não te reconhecer. Isso é muito grave. Primeiro, você perde sua autenticidade. Porque quando você se mascara só com muita artificialidade, seja tirando, mudando o seu peso, mudando o tamanho de rosto. A menina tinha bochecha e ela simplesmente estava seca de bochecha na imagem que eu vi. Falei, gente, pelo amor de Deus, não é nenhuma questão de, pô, é uma meta que eu tenho, eu quero muito emagrecer, quero muito isso. Eu tô em fase de emagrecimento, eu sei como é isso. A mudança às vezes chega até a ser um pouco brusca. Mas, cara, pelo amor de Deus, a gente não pode perder nossa identidade. Porque a gente tá falando de uma coisa básica. Se nós somos a cara da nossa empresa, uma coisa básica é não assustar o cliente quando ele nos encontra. Assim como eu também não quero causar estranheza ou falta de identificação, eu frequento muito evento, eu faço muita prospecção em evento. Eu não quero que o cliente me conheça no evento, tenha uma ideia, uma percepção de mim que vai ser só dele, vai ser X, vai ser muito individual. E aí no off, quando eu adicionar ele no WhatsApp ou quando ele me chamar no Instagram, ele vai tipo ver outra Priscila. Vamos falar sobre o inconsciente disso. O cérebro dessa pessoa, inconscientemente, ele nunca vai me dizer isso. Mas inconscientemente ele vai virar e vai pensar: cara, essa Priscila não consegue nem usar a cara dela de verdade nas coisas que ela publica. O que ela vai fazer com a minha empresa, ou com a minha marca, ou com o meu conteúdo? Será que ela não vai ser mais um guru da vida que vai me encher de mentira? E, gente, apliquem isso pro digital. Se o site de vocês for mais do mesmo, um design belíssimo, lindo, seguindo paleta de cores, com sorte, né? Porque às vezes a IA muda até isso. Mas seguindo a paleta de cores, identidade visual, fonte bonitinha, tal, mas é igual a do restaurante. E eu vendo um serviço. Só mudou algumas formas. Só mudou algumas posições, talvez, quem sabe, talvez também um menu diferente, mas você sabe quando você fica naquela lembrança de, putz, eu já vi isso aqui em algum lugar? Gente, isso para quem vende principalmente serviço, a gente já aplicou aqui, pelo que eles falaram, e eu concordo, para qualquer nicho, tá?
E eu concordo muito. Restaurante que tem foto de comida gerado por IA não tem a minha credibilidade. Até porque é através da foto que a gente tem uma noção. Pô, será que esse aqui serve só 2 pessoas mesmo? Ou serve mais? A gente pedir marmita para 2 e servia 4, por exemplo. E não é nem querendo criticar o restaurante pela quantidade, porque se ele tá falando que serve 2, mas serve 2. Se é 2 boi ou 2 pessoas, aí a gente vai descobrir na chegada. Mas o ponto é você dar a oportunidade do cliente falar, ter uma percepção da verdade. Vou comprar uma. Beleza, eu tô falando de servir de servir 2. E se for pra servir só 1, será que eu vou aguentar? Teve um poke que eu fui pedir e eu não tinha reparado, tava no nome, mini poke, eu não tinha reparado. Mas mesmo assim eu comprei. Quando chegou, eu falei, cara, é muito pequeno, era tipo assim, desse tamanho. Só que quando eu fui comer, eu pensei, caraca, se eu tivesse pedido do tamanho que eu realmente queria, que eu tava na minha cabeça, eu não tinha dado conta. A foto real ajuda nisso, sabe? É numa coisa prática do dia a dia. E galera, cuidado com tanto, ainda mais agora, que nem o Joe colocou, que melhorou muito, e de fato, um outro amigo programador mandou uma função que é melhora de imagem do chat. E aí eu fiz um teste, eu dei um print numa imagem que estava transmitindo uma apresentação, ou seja, ficou completamente pixelado, ficou horrível. E aí eu lembrei desse agente que ele compartilhou. Falei, será que melhora? Porque com esforço, dava pra ler. Mas você tinha que se esforçar muito, tinha que prestar muita atenção, porque tinha muito conteúdo. E eu joguei e, meu, ficou nítido, ficou perfeito. Aí eu fiquei pensando naquele comercial do canário de 3 patas, 3 pernas que apareceu. Não lembro agora a marca aqui que divulgou, mas, gente, É é a tipo o Nike lance. só. Oi! É tipo o lance do caju que a L'Occitane fez com a Paula Oliveira ou a Grazi Massafera pegando o caju de cabeça para baixo de como ele de fato é no pé. Tipo, é o mesmo nível. Uma coisa de você olhar e você falar, gente, que ridículo. E não é um negócio que dá pra deixar passar, sabe? Mas enfim, continuando nos dados, que é o que a gente também trouxe de mais relevante, vou trazer mais algum. Ainda falando da mesma pesquisa, tá? Da Sebrae com a Rochinger. 67% dos consumidores preferem comprar de empresas com site bem estruturado. Entendam, a gente não tá falando de empresas que só tem, é que tem e tá bem estruturado. E 75% dos usuários, aí a gente já aumentou de novo, cara. Se 60% já tava numa faixa maior do que a metade da população, mas enfim, dos brasileiros. 75% dos usuários julgam uma marca pelo design do site, ou seja, carregamento lento. Pop-up que a gente não consegue fechar. Gente, pop-up que a gente não consegue fechar. Como isso me irrita. Ainda mais quando é aquele que fecha tudo. E aí você não consegue nem achar o X, porque colocaram um X de fechar branco numa imagem. Nossa, quero morrer. Que não conseguimos fechar, ou então nem carrega. Eu diria que isso aqui, além de não passar credibilidade, irrita. Cara, eu acho que assim, pior do que você não agradar visualmente o seu usuário é você irritar ele. E o que me incomoda mais nisso, eu ia falar o que me irrita mais nisso, mas é pior um pouco. O que me incomoda mais nesse dado é uma coisa simples de resolver, cara. Muito simples de resolver. Eu vou dar um exemplo simples e prático do que aconteceu comigo. Quando eu falei para os meninos sobre o e-book, antes deles, né, criar a LP do e-book em si, que já ficou maravilhoso e incrível, eu tinha solicitado que fosse colocado no site de alguma maneira, um banner, um pop-up, alguma coisa para quando a pessoa entrasse tivesse acesso ao e-book, mas que fosse uma coisa também que não irritasse e tal. Assim que eles subiram, o pop-up foi configurado, bugou. Ele bugou, aí eu não conseguia fechar e ele ocupava a tela inteira. Cara, eu troquei ideia com eles, eu acho que em menos de 2 minutos estava resolvido. Assim, a gente entende hoje que tem a ferramenta de automação. Eu, particularmente, conheço, por exemplo, o RD Station. Já fiz muita automação no RD Station usando esse tipo de ferramenta. Coloquei muito pop-up no ar com RD. E isso acontecia também na automação. E era às vezes só um lance de ou excluir e refazer, ou reconfigurar, tirar de publicar e republicar de novo depois e resolvia. Mas, cara, quando você usa inteligência artificial, às vezes esse comando é uma merda. E aí a gente para pra pensar. O Joe acabou de falar seu currículo. Ele é design e programador. Aí você junta os dois, a gente tem uma nova função, que é o web design. Eu amo quando isso acontece, porque os conflitos de formato, qualidade, resolução, você não tem mais esse conflito de informação quando você centraliza num profissional assim. Eu costumo dizer que é um profissional completo, porque você elimina as dores de cabeça. E eu não tô nem falando de grana, no sentido de poupar investimento, não.
pode acontecer, né? Posteriormente, porque você vai ter dois profissionais em um, basicamente. Pode ser funções completamente diferentes. Mas o que eu quero trazer é que essa função, essa habilidade, acho que a inteligência artificial nunca vai ter. E quando a gente está falando de mais da metade dos brasileiros que tem isso como critério, pelo amor de Deus, vocês não podem perder tempo. E outra, os meninos vivem me ensinando sobre geolocalização. O Dé é muito fera nisso, né? A gente troca muito sobre SEO, inclusive. E a gente até estava falando sobre isso no quando a gente falou sobre o possível sistema, que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre isso. Apesar que se vocês já quiserem trazer à tona, por favor, fique à vontade, mas vou prolongar sobre esse tema. A gente pensou numa ferramenta, e essa ferramenta, a ideia era facilitar duas coisas para o usuário. Era o usuário entender que tem alguma coisa de errado, mas ao mesmo tempo ele também entender como corrigir isso. E ao mesmo tempo ele entender que nem é da conta dele, entre aspas, porque vai ser resolvido se você tiver a gente como seus prestadores de serviços. E qual é o valor disso? Gente, a gente tá falando de dados, tá? A gente tá falando de uma pesquisa com o Sebrae, cara. Qual o tamanho do Sebrae e da Rochinger? Qual o volume de clientes deles separados e juntos para formular essa pesquisa? E aí a gente está trazendo que mais de 75% dos usuários julgam a marca pelo design. E você vai continuar usando um bagulho que não. Gente, não dá, né? E aí, por favor, se revoltem comigo, porque agora eu fiquei revoltada com esse dado. De cada vez, galera. Pode falar aí, Joe. Pode começar agora, faz as Ah, honras. como a Pri falou, né? Tipo, não tem o que contestar, porque a Sebrae é simplesmente uma empresa que está sempre ali fazendo parcerias com pequenas empresas para poder fazer com que elas evoluam. Então, é o órgão, acho que, um dos órgãos do Brasil que mais tem acesso a esse tipo de informação. Então, essa afirmação dele simplesmente para mim, é uma coisa que não pode ser ignorada. Realmente, a experiência de usuário, né, que a tão falada experiência de usuário, ela precisa estar presente em qualquer coisa, inclusive em um produto físico que você compra no supermercado. Imagine, então, num produto digital, que não é palpável, é uma coisa que você visualiza, que você interage digitalmente ali. Então, ela precisa ser muito bem feita para que o usuário ele não se canse de utilizar, ele não sinta incomodado, seja uma coisa fluida, que converse. Então, por exemplo, a gente dando um exemplo de uma landing page, um site institucional, ele é um produto completo em si mesmo. Então, você geralmente quando você entra em uma landing page, você está procurando informações sobre o produto que você quer comprar. E ali você vai ter tudo isso, né? Inclusive um CTA para te encaminhar para o gateway de pagamento. Acontece que tem que ser pensado para conversar uma sessão com a outra. E se você faz isso de uma forma desestruturada, o usuário ele vai se sentir perdido e você, consequentemente, pode perder a sua venda. Ninguém quer que isso aconteça, né? É óbvio. Então, quando você busca um profissional especializado nisso, vai ter esse feeling. Ele pode até utilizar a IA, por exemplo, que a gente vem falando que a IA, a utilização da IA para gerar alguma coisa, nem sempre vai fornecer um produto bom. E a real é que a maioria das vezes ela não fornece. Inclusive, uma coisa que tem aumentado muito a gente na Enex de pessoas que tentaram ali criar algum produto digital, tinha uma ideia, né? E tentaram criar alguma coisa e aí ela quer validar aquilo e colocar no mercado e ela precisa de uma pessoa que entenda de código, né, que entenda sobre a arquitetura de uma aplicação para poder validar isso para ela, porque ela não vai conseguir fazer isso com a IA, né? A IA, inclusive, ela tende a alucinar muito quando você começa a dar muito contexto aleatório para ela. Então, Nossa, é é, verdade. o pessoal vem procurando muita gente para isso. E, sinceramente, pessoal, às vezes sai mais caro do que pedir para você criar, para alguém criar uma coisa para você do zero, tá? Porque você vai pagar uma consultoria. Depois de você pagar a consultoria, você tem que, às vezes, pagar para a pessoa, para a empresa refatorar aquele código todo, refazer tudo. Dá muito mais trabalho do que fazer do Sim. zero, né? É chato, é uma coisa É. chata, então não tem como você cobrar barato isso, senão seria perca de tempo. Então a gente acaba de elevar um pouco o valor hora do nosso trabalho, sim. E, enfim, às vezes compensa você tem uma ideia legal, uma coisa bacana, assim, você às vezes
fez o seu produto, validou a sua ideia ali com você ou com algum amigo e tal, viu que é interessante, que vale a pena investir nisso, procura um investidor ou você mesmo procura investir e pede para um profissional fazer, começa bem, porque É. um bom começo é o que faz uma coisa se perpetuar. Eu acredito que empresas que hoje são conhecidas como as melhores do mundo, ou as que têm mais rentabilidade, elas começaram bem, porque senão elas não estariam onde estão hoje, pelo contrário, teriam falido, né? Porque ninguém gosta de um Verdade. produto ruim. E falando ainda um pouco sobre a questão de que a Pri falou, de usuário ele acabar se irritando com o produto, a gente vê bastante meme, né, de banco, por exemplo, a Caixa Econômica, né, que é um banco público não é culpa dos desenvolvedores, tá, gente? Isso daí é uma coisa que um buraco é muito mais embaixo, tá? Mas enfim. A gente fala, o aplicativo da Caixa, ele travou, não consegui fazer uma transação, ah, fez e não fez, eu não sei se fez, se eu tentar fizer mais uma vez aqui e acontecer duas vezes e tal. O Gov, né, a gente vê bastante pessoal falando, apesar que, Nossa, ó, eu é um parto. particularmente nunca tive problema com o Gov, gente, sinceramente, Não, mas o você nunca teve com pessoal, acesso? não, eu consigo entrar Ah, tranquilo, para. Ele emite Não. as coisas dele eu fora consigo. das épocas de emissão, faz as Você coisas tá em outro maluco? Então horário. você é comunada com os programadores, não é possível, com os desenvolvedores do Caixa. Quem Acho que eu nunca teve tenho uma dificuldade de sorte. entrar no Gov? Tá Não, maluco? Acho que eu tenho sorte, então. Enfim, o pessoal reclama muito, e é uma coisa que uma empresa privada, por exemplo, não pode se dar o luxo, né? Apesar de que elas se dão, infelizmente. Mas a gente se a gente entrar no Gov, você tenta acessar e não consegue, você já fica irritado. Aquilo lá, às vezes, te acaba com o teu dia, né, e tal. Então, isso a gente não pode entregar para o nosso usuário, para as É. pessoas que vão. Imagina no e-commerce. Não, não tem como, não tem cabimento. não tem jeito. E o André, nós já trabalhamos com e-commerces e às vezes surge assim umas ideias mirabolantes, umas coisas bem estranhas assim. E se a gente fizer assim, eu vi lá no e-commerce tal. É, Cara, é difícil você conseguir tirar isso da cabeça das pessoas, né? sim. Mas são coisas que pode até parecer legal, mas não faz Não vai sentido. Em rolar. questão Na de prática não é usabilidade, Não não faz aplicável, fica, né? sentido. não. Exatamente, É vai tipo complicar, aquele, na verdade, a vida do usuário, em vez de sim, simplificar, né? muitas vezes é aquele conceito, né? Do menos é mais. Isso realmente acontece. E já Ô, gente, engajando, esse conceito aí é aplicado em tudo, tá? Só sim, uma interrupção rápida, mas é às vezes o até, menos é mais é muito melhor que tudo. sim, e até já engajando nesse papo aí de menos é mais, a gente pega muitos casos também que às vezes o investimento da pessoa não atende àquela ilusão do que ela precisa, né? Muitas vezes a gente até faz um direcional. Pô, galera, vamos fazer uma vitrine então para expor o seu produto, para expor o seu trabalho. Aí coloca lá uns CTAs dentro, indo para o seu WhatsApp, indicando tipo um Instagram seu que você movimenta. Não precisa ser algo complexo de início. Você não precisa ter uma página de admin para você subir as coisas. Você não precisa ter algo ali para efetivar uma compra. Nada desse modelo. Você pode apenas estar exibindo o seu produto, né? Que eu acho que é onde cai sobre essa pesquisa, que muitas vezes fica algo tão engessado, algo tão cópia e cola, algo tão fora que a pessoa tenta fazer tanta coisa e acaba não fazendo nada. Mas que nem, por exemplo, uma loja, se você colocar um banner, colocar alguns modelos de algumas roupas que você vende, não precisa colocar todas. Porque você também deixa o cliente curioso. Tipo, clique para saber mais, por exemplo. Coloque, chame atenção. Mas só que também tem outro porém. Não adianta você também colocar numa página que seja uma página pequena, assim dizendo, colocar, por exemplo, 12 CTAs falando para fazer alguma coisa. Que aí você vai deixar o cara totalmente perdido na hora de acessar. E Ou muitas puto. vezes, sim, e um embaixo do outro ainda, né? Que é um pouco pior. Então, às vezes, nesses casos, compensa centralizar algumas ações dentro da própria página, compensa deixar algo bem seco, né? Assim dizendo, para não ficar algo muito extenso, já que você não vai dar a opção do cara efetivar muitas coisas ali dentro da própria página, é só para você mesmo trazer o que você faz, mostrar ali a área que você atua. Então é algo muito bacana, assim, né? Às vezes a pessoa também nem tem, eu não tenho e-mail ali. Raramente, né, acontece, não é para acontecer, porque toda empresa precisa ter um e-mail próprio ali para contato, né? Mas às vezes não tem, então a gente até tira de rodapé, não coloca uma página de contato dessa forma, cria algo novo,
para entrar em contato, coloca linkando, tipo, o Instagram, que nem eu falei, coloca linkando no WhatsApp, coloca linkando, tipo, qualquer outra coisa para tirar o cara daquilo. Então, não tem que ter medo de expor o produto. Você tem que, já que você sabe que você não tem um valor, tipo, eu precisava criar um sistema complexo, mas eu não tenho esse valor. Começa de baixo, que nem eu e o Jonathan mesmo, a gente oferece muitas vezes esse serviço, né, Jonathan? De começar com uma landing page mais simples e depois a gente ir implementando outras funções dentro O dela. meu Igual aconteceu no site. seu site. Meu A gente site foi começou assim, com algo começamos mais com uma simples e LP. depois fomos elaborando, implementando as coisas. Então é possível. E em questão de valor, é um valor que não fica absurdo, porque você já tem uma boa base. Que é aí que entra também a parte de IA. Não adianta você fazer tudo com IA, que vai cair no que o Jonathan falou. A gente vai ter que refazer o que está feito, porque vai ser até difícil de entender. Às vezes mistura código A com base vai estar uma outro, fica merda. uma salada de fruta, né? E a gente não entende nada. É mais difícil entender o que está rolando ali do que fazer do zero. Gente, não, assim, se os dados não fossem suficientes, eu vou trazer outra coisa prática que aconteceu com o meu site, já que a gente também trouxe como exemplo. Quando eu lancei o meu site, eu lancei porque eu precisava de um site. Eu tinha essa consciência digital. Se eu não tiver um site, eu não tô online. Não adianta eu estar no Instagram, não adianta eu estar no TikTok, eu preciso de um site. E eu criei um modelo pronto, foi até na época, acho que foi do Wix. Depois eu mudei para o modelo pronto do WordPress, eu não lembro bem, mas alguma coisa assim, mas foi modelo pronto. Aí foi quando eu conheci os meninos. E eu falei a verdade para eles. Eu falei, gente, eu tenho um total de 0 acessos. Inclusive, eu quero muito manter o Google Analytics para manter essa análise, né? Eu quero manter o acompanhamento de métricas. Mas eu tenho um total de 0 acessos. Não sei se compensa. E aí o Dessa falou assim para mim: deixa com a gente. Deixa com a gente, até porque o seu CEO estava muito cagado. Não tinha praticamente. Ele deu uma olhada por cima e ele viu um monte de cagada já de bate-pronto. Detalhe, o modelo pronto da própria hospedagem que eu usava na época. Que na época, se eu não me engano, não era ainda Hostinger. Depois que eu pedi conselho pro Dé, porque a gente começou a trabalhar junto, e aí eu pedi conselho, aí você me indicou a Hostinger e aí eu transferi tudo. Mas até então, era uma zona. E depois de um tempo, eu acho que com o site de vocês, a LP já tem mais de um ano, e agora com o admin aplicado e tudo mais, já tá. A gente daqui a pouco faz aniversário de 2, mas ainda falta um tempinho, que foi agora no início do ano. Cara, já mudou. Eu já tô dentro do mapa digital, assim. E antes eu não estava sendo entregue, não era porque eu não existia, porque, querendo ou não, eu estava existente ali. Mas eu estava completamente sem estrutura. Então, quando você começa errado, você já desanima. Por isso que eu vejo uma galera, ai, não compensa. É tipo, no meu trampo, é decepção e frustração com profissionais capenga, que pegaram antes. No lado de vocês, é inteligência artificial mal aplicada. Não adianta, né? A gente tá falando de coisas seríssimas aqui. Plágio é crime, para quem não sabe, né? Então a gente precisa evitar isso. E é como o Dé falou, eles usam, aliás, acho que foi até o Diogo que falou, eles usam histórico do que já foi. Gente, inteligência artificial não cria nada. É tudo reaplicado do que já existe. E por isso que isso é tão sério. Então, é para vocês estarem. Existe uma coisa no Google, eu acho que a gente citou isso no parte 1, mas eu vou até repetir isso aqui, que é bem importante. Mas eu acho que a gente citou. Existe uma coisa no Google que é tipo do Serasa, que é o score. Igualzinho do Serasa. Inclusive, eu descobri há pouco tempo que se você mexe muito no seu cheque especial, você tá mexendo no seu score. Eu achei isso um absurdo, porque eu não tô devendo, eu não tenho dívida. Eu só uso de vez em quando, para fazer uma comprinha avulsa de um sacolão semanal à toa. Mas enfim, mexe. E assim como mexe no score do Serasa, mesmo não sendo uma dívida concretuada, né, tipo concreta, que você de fato tá lá devendo e tudo mais, por mais que isso aconteça, no Google também tem um score. E o Dé uma vez me deu uma aula sobre isso, porque eu não sabia. A primeira coisa que ele falou foi: um site bem estruturado já aumenta seu score. Gente, o básico bem feito já melhora o seu score. Prova disso foi que quando eles criaram uma LP, eu já fui localizada por pesquisas aleatórias do Google, sem mídia, sem tráfego pago. Tô falando de só orgânico. Aí, num segundo momento, eu também descobri que o blog, por exemplo, ajuda muito no score também. Porque assim, gente, vamos lá. Como é que funciona o score do Google, basicamente, né? O score dele, ele funciona por pontuações. Conforme você vai fazendo coisas certinhas, ele te dá um fit check e aí te melhora nessa pontuação. E o que que é esse fit check que ele quer dar? Se você cria um conteúdo bem elaborado, se você também tem frequência.
Então, por que que o blog é tão utilizado, mesmo a galera não falando mais sobre leituras e tudo mais? Porque se eu tenho um blog, é porque eu tenho um mínimo de conhecimento sobre aquilo. E se eu mantenho ele ativo, significa que eu não tô só sabendo do rolê, como eu me mantenho atualizada. E aí ele vai aumentando o meu score lá. Eu tô falando em outra língua, tá? Porque a galera aqui tá falando muito profissional, eu tô encurtando falando a linguagem da gente, entendeu? Só pra vocês entenderem. Aí, isso é muito importante na prática. Quando a gente tá falando de venda. Inclusive, vai linkar com uma coisa que é com o dado que eu vou trazer agora. Ainda sobre essa mesma coisa, gente, todo mundo aqui usa a internet pra pesquisar as coisas. Acabei de falar do meu pai, aposentado, caiu num golpe de artigos religiosos da internet. E eu digo mais, se a gente for parar para falar sobre os golpes que meu pai cai, aí sai um episódio de 3 horas. Teve uma vez que ele aqui em casa, ele viu 3 ventiladores por R$ 90. Falei, pai, nem se fosse um mini da 25. Não tem como. Nem se fosse aqueles de mesa, sabe? Não tem como. Tá muito barato. Não, vai chegar, vai chegar. O pai dá tempo de cancelar ainda. Vai pelo aplicativo do banco. Dá pra suspender a compra ainda. E ele tá esperando até hoje. Eu acho que vai completar uns 2 anos essa compra do ventilador. Então, assim, a gente usa a internet. Seja pra pesquisar. Eu sou a rainha de caça dos descontos e cupons de desconto. Nossa, mas eu sou, olha, ainda mais quando é compra grande, tipo celular ou esteira, que teve uma época que eu comprei uma esteira para ter em casa. Gente, essas compras assim acima de 100, eu sou a rainha de encontrar cupom de desconto na internet. E eu ainda fico puta quando eu não encontro. Eu fico chamando a loja de não sei quantos nomes, como assim eu não consigo o cupom de desconto? E isso não é uma coisa da Priscila, isso é uma coisa da população. Eu nem vou falar brasileira, porque eu acho que aqui engloba um pouco do mundial. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente vê sites como o Mercado Livre disponibilizando um menu inteiro só de cupom. Por que você acha que isso existe? Porque ele viu que era uma coisa comum. O que eu não acho que deve ter rolado de. Sabe quando você pesquisa os trend topics do Google? E aí você coloca lá, o que que colocam sobre a minha marca? O que não tinha lá de cupom de desconto no Mercado Livre, não deve estar escrito. E aí, o que que eles pensaram? Pô, ao invés da galera conseguir esse cupom de desconto aleatório em site cheio de golpe, que inclusive os sites que eu consigo são um pouco duvidosos às vezes, eu tenho um pouco de medo. E você precisa dar umas liberações para liberar o cupom que dá medo dá ao dobro. Aí, vou cortar esse caminho. A pessoa não vai precisar mais buscar em coisa duvidosa e insegura. Ela já confia no meu site, ela já compra no meu site, eu vou oferecer o cupom de desconto original, oficial, direto ali do meu site. Hoje, por exemplo, se eu for fazer uma compra no Mercado Livre com um valor um pouco mais elevado, eu não vou mais no Google, cupom de desconto no Mercado Livre. Eu vou no site, na aba de cupom e tento ver alguma coisa que se encaixa. A busca às vezes é um pouco chata? Sim. Até porque tem coisas que são filtradas, tem coisas que não. Aí vai muito do UX, né? A gente entra no outro fluxo, que é a experiência do usuário. Mas falando sobre praticidade do consumidor, isso aí, gente, é forma de consumo que a galera prestou atenção. E aí, falando sobre isso, 61% dos brasileiros preferem e-commerce em varejo físico. Eu sou uma delas. Eu lembro que quando eu sofri um golpe uma vez no Mercado Livre de um celular. Até hoje eu lamento meu R$ 1.080. É triste, é doloroso, mas eu lamento. E eu lembro que quando eu fui fazer a denúncia, fui abrir o boletim de ocorrência, cara, eu fui ofendida de diversas maneiras. O policial me chamando de burra, falando que realmente mulher não tinha que comprar na internet. Na minha cara, assim, eles não disfarçavam, não. Isso foi muito louco, porque a minha primeira. Eu já tinha feito uma compra no Mercado Livre. Minha primeira compra no Mercado Livre tinha sido minha câmera profissional de mais de R$ 3.000. Não tinha dado nada de errado. O cara, o golpista, que foi muito genial. Inclusive, se tem uma coisa que a gente tem que parabenizar, é a inteligência dos golpistas. Eu vivo falando que se os golpistas usassem as inteligências e focassem numa carreira, os caras ficavam ricos e muito mais do que com golpe. Porque eles pensam, planejam uns bagulho muito mirabolante. Gente, mano, todo mundo que eu conheço pesquisa lá. Olha, minha mãe não tem conta bancária. Ela é viciada em Instagram e sempre tá olhando vestidos plus size de lojas aleatórias. Ela encontra primeiramente no Instagram e no Facebook? Com certeza. Mas aí ela clica naquele site e aí vira e mexe, ela abre um Google sem querer, porque ela não usa muito Google. Mas ela abre sem querer e tá lá. A campanha, a mídia paga, o tráfego pago da marca. Ela guarda aquilo ali, ou me manda o print, ou me manda o link e fala: Olha, filha, o que que você achou? Modelo legal, gostei do preço. Minha mãe, completamente, poderia ser vista como analfabeta digital, por exemplo. Mas ela é vista assim. A minha avó, viciada em TikTok. Eu tô dando exemplos assim, como se fosse uma coisa distante, para quem estiver ouvindo entender que o que que a gente tá falando aqui não tá distante.
E a gente está falando de perca de dinheiro real, ainda mais se você vende produto. Mas você que vende serviço, não se engane, porque eu vendo serviço. E é como eu avisei, minha LP, meu site simples, de modelo pronto, não era nem visto. E minha mãe via meu site, o que é uma vergonha. Quando eles vieram com as técnicas e estrutura bem feitas, gente, o básico, só foi feito o básico. Só foi feito assim, sabe, o arrumar a casa? Eu não vou receber a Anvisa, mas eu vou limpar a casa minimamente porque ela precisa ser limpa para ter vida lá dentro. É isso. E aí a gente está falando de 61%, mais a metade de novo dos brasileiros que preferem o e-commerce ao varejo. Então, eu já não tenho mais tanta confiança na loja física. Vai que clona o meu cartão. Como se o site tivesse, né, longe desse perigo, mas... E eu diria ainda mais, a disponibilidade que nem eu falei de descontos. Na loja física eu não tenho desconto. Mala mais se eu pagar no Pix ou à vista. Que inclusive minha mãe vai comigo no cabeleireiro, ela disse que vai pagar no dinheiro. Eu falei pra ela, a galera vai estranhar, vai virar, vai olhar para suas cédulas, vai falar: "Que isso?" Aí a senhora responde: Pix é físico, é Pix ao vivo, senhora. Pra ver se a pessoa vai entender, apesar que a recepcionista não é tão nova, acho que ela não vai estranhar. Mas se o dinheiro tá sendo pouco usado, é porque a galera não tá mais lá, tá no digital. Muita coisa que minha mãe manda eu comprar no cartão, manda meu pai depositar na minha conta depois, porque ela sabe que eu nem uso dinheiro físico. Então, às vezes, ela tá com o dinheiro na mão e ela fala: "Ai, pega aqui o dinheiro." Eu falo: "Não quero, eu prefiro ele na minha conta. Prefiro ele no banco." Então, essa coisa assim, cara, eu sou rainha disso, porque você ganha tanto privilégio. Quando você compra a primeira vez, você tem desconto de primeira compra. Eu, inclusive, às vezes eu nem busco, sabia? Quando é a primeira compra no site, eu já vou testando, primeira compra. Primeira compra 10. 10 primeira compra. E vou fazendo as variações, que sempre. Ah, tem o bem-vindo. Aí tem o bem-vindo 5, bem-vindo 10. Gente, padrão. É básico. A gente sempre vai receber. E, ó, poucas vezes eu não usei, pensando: não, o site vai ser original, o site é novo, o site é de marca grande. Aí eu vou lá e cadastro meu e-mail para receber. Quando eu recebo, primeira compra 10. De feliz aniversário. Então, tipo, não precisa. Mas, quando a gente fala de e-commerce, antes de dar a deixa, se a gente está falando de site dinâmico, de fluidez, de carregamento rápido, quando a gente fala de e-commerce, isso aqui triplica, tá? Se tem uma coisa que irrita também o usuário, é um fluxo de compra que quando você vai ver, impede disso. Teve minha última experiência frustrante foi eu colocar uma porrada de coisa no carrinho. Eu nem lembro mais o que que era, mas eu lembro que eram uns 3, 4 itens no carrinho. Se eu não me engano, era itens de perfumaria, que eu vou viajar em junho, aí eu tava fazendo umas compras ali de itens de higiene. E aí eu coloquei, aí tava dando um benefício que eu tinha que me cadastrar. E, cara, quando eu me cadastrei, zerou meu carrinho de compra. Eu desisti da compra, porque eu falei: "Cara, eu não vou fazer a busca tudo de novo. Fazer esse histórico de novo, não, não é possível." Aí teve um outro dia que eu falei que eu tava com mais paciência, eu falei: "Vou tentar. Vou tentar de novo, porque eu tô com paciência. Vai dar certo." Com o cadastro, já tava meio caminho andado. E eu considerei que foi por causa daquilo. Não. O site tinha algum problema que não tava saindo o carrinho. Eu tive que abrir no computador. Olha o trampo. Eu tive que sair do celular e ir pro computador. No computador, eu tive que refazer o carrinho. Aí, no computador, eu consegui concluir. Gente, eu desisti da compra no final, tá? Resumindo, por mais que eu tenha conseguido, depois eu desisti. Depois eu falei: "Quer saber? Não tá valendo. Não tá valendo o esforço. O valor eu consigo melhor." E consegui, de fato. É claro que eu não queria, porque assim, na perfumaria eu centralizaria. Eu receberia uma caixa com todos os meus produtos. Eu queria isso. Mas eu fui obrigada a ir, por exemplo, para a Amazon, que ia vir tudo separado, mas pelo menos eu não ia ter essa dor de cabeça e eu ainda ia conseguir o preço que eu estava buscando, que era um preço realmente, tipo, by 25 de março, mas que eu consegui no e-commerce. E aí, gente, se a gente está falando categoria digital, sem modelo pronto, cara, e-commerce a gente não pode escapar disso. Porque assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu, como profissional, pego um site desse, um e-commerce desse, cara, eu fico assim, pra morrer, sabe? Quando não tá descrito que é preciso, quando impede a compra com uma coisa básica como informação. Gente, não é difícil, a maioria dos sites que eu acesso é fácil isso. Inclusive, tem muito site que eu coloco o carrinho e falo: "Ai, nem vou colocar muito, porque ele vai perder o histórico. Então, deixa eu fazer o cadastro, que eu sei, eu vou fazer a compra. Então, deixa eu fazer logo o cadastro, e quando eu vou ver, o carrinho até tá duplicado. Porque eu fui de novo na busca, coloquei, mas o histórico tá lá." Então, assim,
Eu fico imaginando como vocês devem ficar putos quando veem e sabem como corrigir, né? Acontece muito, tá? Principalmente essa parte de cadastro. Que dá a Nossa, opção de você montar o carrinho e depois, na hora que você vai cadastrar, ele zera. Fica que salvo, ódio. né? E o pior é que as soluções, às vezes, para esse tipo de coisa são as piores possíveis, né? Por exemplo, já aconteceu de a gente ter que criar um fluxo onde o usuário tinha que fazer o cadastro assim que ele entrava no site, para corrigir uma coisa. Isso trabalhando terceiros, né? Sim. Não no ecossistema que a gente desenvolveu, mas a pessoa chegou e falou assim: ah, vamos fazer assim. A pessoa não tem nenhuma experiência ou até conhecimento teórico sobre o que é necessário para ela poder falar que não, isso aqui em relação à usabilidade é a melhor solução, vamos fazer assim. Ela bateu o pé, a gente fez, porque Fez. nosso trabalho era como Seguia, né? executor e não como É. cabeça pensante na época, né? Mas realmente, imagina o seguinte, você entra num e-commerce, não quer compromisso nenhum, não quero ter que criar um cadastro e fornecer dados aqui se eu não tiver certeza primeiro de que eu vou comprar alguma coisa, né? E aí aparecia um pop-up lá que ficava te impedindo de navegar pelo site enquanto você não fizesse Nossa. O um cadastro. pré-cadastro ali. E aí você fazia esse pré-cadastro, aí ele liberava para você visualizar ali e tal. Depois que você fechava o seu carrinho ali, você voltava para fazer um outro cadastro, né? Completar aquele cadastro ali e tal. Então é uma coisa muito confusa. O usuário às vezes ele até pensa que é um golpe que ele tá tomando ali na hora, porque, pô, os caras querem meu dado aqui já De sem eu. imediato, né? É uma coisa que preocupa, né? Uma questão que você precisa pensar muito bem como é que funciona o fluxo. Eu costumo comparar com, por exemplo, um texto de uma redação que a gente faz, né, dissertativo ali, e a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Um site, uma ferramenta digital, ela tem que seguir esse padrão. Acho que qualquer coisa, na verdade, você tem que trabalhar com isso, né? Porque é o que está no nosso inconsciente, né? A gente consegue entender melhor quando a gente vê uma coisa que te introduz num assunto, né? Um cenário. Depois ela desenvolve e aí vem a conclusão, né? Esse passo, esse arroz com feijão que se for bem feito assim, funciona muito bem, né? Então, acho que para você desenvolver qualquer coisa, trabalhar com isso é imprescindível. E para dar uma experiência boa para os seus usuários também. Que isso entra na questão que a gente estava falando sobre o pessoal preferir o e-commerce hoje também. Porque você entra, por exemplo, num Mercado Livre, numa Amazon, que são grandes e-commerces aí, você consegue ter facilidade em encontrar o que você procura, em realizar o pagamento e em receber na sua casa, né? Eu acho que é por isso que o mercado tradicional ele vem decaindo muito, assim, né? Eles não pensam, às vezes, em reinventar, né? Ainda manter essa questão do espaço físico e tudo mais, e esquece que a grande parte da população utiliza a internet todos os dias, está com o celular ali na mão, igual você comentou, sua mãe, sua avó tem acesso a ofertas que elas nunca teriam num espaço físico, porque às vezes elas não frequentam aquele tipo de lugar, mas elas tiveram acesso ali, gostaram, acessaram e compraram. E Verdade. isso é uma vantagem incrível. Por isso que às vezes a gente vê muito, principalmente no interior. Não sei se a Pri tem É. essa vivência lá em São Paulo, porque lá Provavelmente não. Tudo muito é fácil, muito né? mais Muito. louco, mas aqui no interior de São Paulo, a gente ouve muito, tipo, sempre que fecha uma loja, né? Ai, o comércio tá acabando, né? Tá, tá, Que extremo. mais uma loja que fecha e tal. A preocupação das pessoas, né? A reverberação desses assuntos. Mas o pessoal não consegue entender, a loja tradicional, ela não consegue competir com o e-commerce. E isso é desde tudo, né? Um e-commerce, para você manter ele no ar, ele é mais barato do que você manter um espaço físico, pagar um aluguel, alvará de funcionamento, tem que ter ali uma fiscalização, ter funcionários que ficam ali o tempo todo. E às vezes no e-commerce você vai pagar um time para cuidar do e-commerce, manter ele online e uma pessoa
para monitorar ali os seus produtos e tudo mais. E acabou, sabe? Tipo, o custo é muito menor. Às vezes você vai fazer um investimento inicial e aquilo ali vai se pagando com os anos e depois você vai ter um lucro muito maior do que se tivesse um espaço físico, né? Falta um pouco o pessoal entender mais disso. E também a possibilidade de você poder vender para o Brasil inteiro, né? Que um espaço físico não proporciona. Então, eu acho que essas são as vantagens de você ter um e-commerce hoje. E eu acho que a tendência é que o pessoal comece a despertar mais para isso, né? E entrar mais nesse mercado. Então, ainda hoje, né? Quem tiver noção mais rapidamente aí vai conseguir conquistar um espaço que as pessoas depois vão ter que disputar com você e você vai ser a vanguarda ali. Então, você vai estar numa vantagem bem mais competitiva do que eles. Verdade. E até nesse ponto aí, a gente já nota também quem são os grandes, os caras já começaram a se movimentar, né? Antigamente, para você fazer uma despesa, você teria que ir até um supermercado para os mantimentos Eu do não mês. faço mais. Hoje é por aplicativo. E eles Odeio têm o os mercado próprios. físico. Odeio o ambiente, as pessoas, o caixa. É horrível, gente. Eu amo a Shopper. Shopper, eu te amo. Ainda me dá brinde toda compra. Entendeu? Então, e fora isso que você falou ainda, né? O contato de pessoa com pessoa, que hoje tá muito difícil, né? E mais um ponto aí que o ambiente físico, tipo, deixa em negativo, né? Às vezes você vai comprar uma roupa, às vezes a pessoa te olha de uma forma meio diferente, você fala, pô, mas eu vim para me sentir bem e eu tô acabando ficando mal pelo jeito que a outra pessoa tá te olhando, que nem é nada seu ali, a pessoa que deveria te olhar assim, mesmo que a roupa ficou péssimo em você, era a pessoa que era pra te olhar falando, nossa, ficou perfeito, é isso, tem que levar. Não, já te olha, já começa a dar risadinha, você fica, putz, vai ficar agora no online, isso não existe, né? E tem até, eu já vi, tá? Alguns sites que conseguem fazer uma projeção de acordo com o seu peso, sua Provador altura. online, né? Sim, você consegue ver como que vai ficar o caimento da roupa e ele te orienta, fala, ó, pega tal número que vai ficar melhor. Chegar uma hora que realmente a gente ouve aqui falando, ah, vai acabar, tá, fechou mais um. Tem algum serviço, vai acontecer. Mas tem algumas coisas que pode sim deixar de existir no futuro. Que nem esse lance do mercado mesmo. O mercado é muito difícil falar, ah, o mercado vai acabar. Não, não, a gente é muito tátil, né? A gente gosta de É. tocar, né? Quando vai comprar, eu pego uma embalagem, olha, que nem eu faço muito Cheirar. isso, tá? Às vezes eu saio com a minha esposa, a gente sai em alguns locais, a gente olha na loja física, mas compra depois no online. A gente prova para ver como fica e entra no online e compra. Eu já Você fiz isso tem, com tênis. não tem, porque é mais barato. Então, mas você vai e vê o jeito que fica e depois compra. Então, eles têm que se atentar, tipo, nesses detalhes, que nem pô, os caras da Netshoes, os caras são gigantescos. Se eles tivessem, tipo, uma loja física, atrairia muito mais cliente também, porque o cara já vai e prova. Porque hoje muitas compras são negadas também por conta disso. Você não sabe como vai ficar. Eu falar, eu sou um cara muito chato para comprar roupa. A Jéssica brinca comigo, eu sou muito chato. Então, o que eu tento fazer? Às vezes eu vou em alguma loja que tem a marca, experimento, vejo como fica, eu volto em casa e compro. Quando não, eu compro uma peça mais barata, tamanho que eu acho que vai ficar bom para depois fazer a compra. Então tem muito disso, né? E os caras que não se realmente, que não se adequar, vai perder. Não tem condição. Pô, o cara acha bacana ter uma loja física, é legal, mas também tem que partir para o meio digital, tem que praticar a venda digital. Não precisa ter um espaço gigantesco de loja física, por exemplo. Pode ter algo Ninguém menor começa e com bagulho gigante, né? Vamos lá, galera. não, eu acho que na hora que o cara que tem algo que tem essa mentalidade, que nem a gente está falando, o cara tem algo pequeno, que tem uma certa rentabilidade para ele, mas na hora que ele vê que o online passou essa parte do negócio físico, ele mesmo vai tender a não ficar mais no fim, ele a Verdade. partir mais para o digital, vai começar a injetar mais dinheiro, mais investimento no digital. É a ordem natural das coisas, né? Que a gente falou, o cara está no físico, ele vende só para aquela região ou determinada cidade. Agora, o cara que E está olha no lá. digital é o Brasil inteiro. Então, o leque dele tipo, é muito grande. Consegue fazer mapeamento depois para lançar promoções, consegue fazer muitas possibilidades de muitas coisas. Fica com o histórico das coisas, né? Que é muito Fica. importante. Isso aí é que nem se fosse ouro, né? Que a gente fala. Hoje o dado que tem dentro das plataformas que as empresas possuem são ouro, realmente. E você pega, vamos para um banco. Pô, o cara sabe que você é um cliente ali que nunca atrasou nada, você sempre tem um dinheiro guardado. Aí está um dia, de repente, pum, chega com uma ligação. Ah, que a gente tem aqui uma oferta de um cartão XYZ, você não quer pegar? Porque, nossa, tô vendo seu perfil, você adequa. Por quê? Porque os caras sabem que você é um cara que eles não vai dar trabalho, mas porque ele tem os dados, todas as suas movimentações para trás. Sabe que você sempre pagou, tipo,
na data, sabe que você sempre manteve um dinheiro guardado, sabe que o seu fluxo de caixa é bom, porque eles não vão oferecer isso para qualquer um. Isso é certeza. E de onde eles tiram essas informações? É a gente mesmo que está mantendo essas informações para eles. E tem muita gente que não tem essa noção de que tudo que a gente faz hoje na internet fica armazenado em algum local. Que dó. Entendeu? E aí é onde aparecem esses vazamentos, né? Que nem a gente teve vazamento da Meta, já teve vazamento de muitas outras empresas gigantescas aí, porque hoje esses dados são algo que realmente é o ouro para as empresas. O cara que tem seus dados, eles podem fazer, oferecer outros serviços, pode, sem contar que tem os golpistas, né? Que usam seus dados para algo que não é para ser usado. Tem que prestar muita atenção nisso. Você citou do seu pai, a minha avó, essa semana, ia caindo num golpe. Pelo Facebook, naquelas mensagens programadas que o pessoal deixa em anúncios. Aí ela achou que estava falando com alguém e ela estava passando os dados para compra de um terreno. Então, tipo, tadinha! Descobriu porque a minha irmã achou estranho, um monte de notificação chegando na hora que pegou, tava lá, ela negociando o valor, falou mensagem automática falando de desconto, e eu, tipo, falei, cara, mais um pouco é complicado. Vocês falaram sobre eu não entender o mecanismo do interior. Tem uma coisa que acontece em cidade grande, que eu não sei se... Eu acho que vocês vão saber, vão ter consciência disso, porque, né? A gente sabe que a galera do digital... Aí eu vou ficar puta se vocês disserem que esse cenário é impossível. Sabe que teve uma coisa que aconteceu com a minha mãe que foi muito engraçado. A minha mãe mora... A Zona Sul e a Zona Leste aqui de São Paulo, eu costumo dizer que 50% da população tá na Sul, o restante tá na Zona Leste. Porque se você pegar a linha vermelha pro Itaquera, é o inferno. E se você for pra região onde moram os meus pais, é outro inferno. Então, assim, é caótico. E por ser muito grande, existem um preconceito muito grande com quebrada. Mas aí eu acho que é geral, tá? Eu não sei se no interior isso acontece, porque como é distante da cidade grande, aí já pode ser diferente. Mas um preconceito muito grande é que loja de bairro é muito mais caro do que grandes centros. E assim, ser mais caro, pô, galera, vai ser meio óbvio, né? A galera teve todo um trâmite de ir lá buscar e tudo mais. Só que ser muito mais caro é diferente, porque aí se torna inacessível. A gente via muita loja fechando de bairro, porque a galera acreditava tanto nisso que não ia nem fazer o básico, que era perguntar preço. Nessa época, pô, gente, já existia Facebook, já existia Instagram, eles estavam perdendo o mercado. Foi inclusive nessa época que eu decidi começar com conteúdo. Eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu posso começar do começo, né, oferecendo meus serviços para pequenos comércios do meu bairro, para mostrar para eles que eles estão perdendo capacidade básica de pegar um público. Meu pai teve uma ideia genial por um tempo, que era transformar o estúdio de fotografia dele numa papelaria. Porque toda vez na época que eu estudava, eu não encontrava fácil um lugar que vendia papel de almaço, que agora eu entreguei minha idade, né? Minha escola exigia trabalho em entrega em folha de almaço ainda. Não tinha cartolina em fácil acesso, papel crepom, então nem se fala, era toda uma busca. Quando caneta falhava, eu tinha que acionar meu pai, que na volta do trabalho, ele ia ver se no caminho ele encontrava. No bairro mesmo, não tinha. E se encontrasse, era papo de 5 vezes do valor. E aí vocês me perguntam, nossa, prima, mas era caro assim mesmo? Não faço ideia, porque o preconceito era tão grande que a gente não perguntava. Aí a minha mãe um dia navegando, vendo o vestido, que ela é viciada em vestido longo, vestido curto, estampado, tá, não sei o que lá. Teve uma vez que eu fui lá ver ela e ela falou, filha, descobri uma loja aqui no bairro que vende vestido barato e são lindos. A gente precisa ir lá. Falei, nossa, mãe, aqui perto? É, aqui perto, você acredita? Falei, não acredito. É de verdade, por aqui, ela é por aqui. E aí eu parei pra pensar, se não fosse o perfil, eu não lembro agora se foi no Facebook ou se foi no Instagram. Eu acho que foi no Instagram. Que inclusive chegou pra mim. Gente, nem lá mais eu moro. Mas chegou pra mim. Provavelmente porque o algoritmo me ouviu tendo essa conversa com ela, sabe que eu tenho um contato lá com o bairro e viu algum nexo. Viu também na minha geolocalização que eu passo por lá frequentemente e viu algum sentido. Mas o ponto nem é esse. Se não fosse a loja estar online, minha mãe morando lá nunca teria ficado sabendo disso. Olha que maluco. O Dé falou sobre mercado, a gente tem que falar sobre método de consumo e como ele tem mudado hoje. Eu odeio mercado. Eu nunca gostei de mercado. Porque no mercado eu compro mais do que eu devo. No mercado eu posso ir alimentado quanto for, parece que chega lá da fome. Eu tenho um problema com o mercado. O tempo da fila do caixa é sempre uma eternidade, assim, é um saco. Eu odeio ir pro mercado até para comprar pão, às vezes, assim. E olha que eu moro do lado de um dia
que é um mercado, tipo, um dos mais completos e úteis que tem aqui em São Paulo. Mas odeio, 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 odeio. Eu faço minha compra mensal na Shopper. Aí vem as vantagens. Toda compra que eu faço tem cashback. Essa é a primeira, assim, de lei a melhor. Segunda, toda compra tem um brinde. No mercado físico eu não tenho isso. No máximo dia. Que quando você é cliente dia, você compra num valor e quando você passa no caixa é outro abaixo. Então, essas surpresinhas de cliente dia eu adoro. Mas não compensa ainda assim pra mim. E olha, gente, que eu tenho um dia na esquina de casa. Tipo, eu não levo 2 minutos pra ir no dia. Mas só de pensar aqui com vocês, sem ter necessidade. Que eu não tô, graças a Deus, precisando de nada agora. Por exemplo, se eu quiser tomar um café, eu tenho tudo aqui. Se eu quiser, sei lá, comer comida, também já tá tudo pronto. Só de cogitar aí já me irrita. Não gosto. E eu não sou a única no mundo. Tem muitas pessoas que odeiam também fazer mercado. Assim como tem o contrário, as pessoas que amam fazer mercado e não abrem mão disso. Então, assim, é importante a gente também avaliar a nossa presença no digital. Avaliar, não. Eu até diria assim, ter a presença digital sem nenhuma oposição, porque você não sabe o método de consumo que está sendo criado nesse exato momento. As pessoas, elas se atualizam também no seu modo de consumo. A minha vida inteira eu vi meus pais indo pro mercado. Por que que será que eu não gosto tanto assim do mercado? Eu fui pro mercado com os meus pais que não tinham bichinhos, né, tadinhos. Te entendo, pai, te entendo, mãe. Hoje, fazendo mercado, eu entendo. Os bichinhos não tinham dinheiro, então eu queria comprar uma coisa, não podia. Só que em contrapartida tinha um tio, pedreiro, meu tio Tonho, que era incrível. Toda vez que a gente ia no mercado, ele me dava, eu não precisava nem pedir. Eu só dava uma olhadinha assim de rabo de olho, ele pegava no meu sorrisinho que eu queria, ele pegava e me dava depois. Eu amava. Mercado com a minha avó e com o meu tio Tonho era a melhor coisa do mundo, o melhor cenário que eu tinha. Por que que hoje eu não gosto? Cara, é porque é de mim. O meu desenrolar junto com a tecnologia, junto com a minha geração, talvez, não sei, eu tenho pessoas da minha geração que gostam ainda assim. Mas você vai ficar sem saber? Eu sei que hoje tem muitas pesquisas que dá pra gente ver isso, né? Essa pesquisa aqui, por exemplo, que eu trouxe é resultado disso, do Sebrae com a Hostinger. A gente trouxe formas de consumo digital dos consumidores brasileiros, que é o que nos interessa. Porque, vamos lá também, né? A gente tá falando de pensar grande, mas vamos pensar grande em nível nacional, porque aí a gente pensar grande em nível dólar, e aí vira bagunça. Vamos começar a trabalhar pelo menos com o que a gente tem, que é território nacional. Não perde tempo. Às vezes você, eu vou abrir um site porque eu posso estar perdendo de vender para o Nordeste. Querida, o seu bairro tem que saber da sua existência. Se você não abrir o seu Google Meu Negócio, para quando a pessoa perguntar manicure perto de mim não te encontrar, tá errado. Ah, mas eu sou manicure que atendo a domicílio. Eu não tenho um salão. Tudo bem, mas você não quer ser encontrada? Você só atende num círculo de quilômetro, provavelmente. Eu tenho uma amiga que é manicure. Ela já comentou comigo que até X ponto compensa. Do contrário, ela gasta muito mais com transporte, então não perde a viabilidade. Beleza, então você precisa naquele raio estar ali no Google Meu Negócio e colocar isso adendo. Atendo no raio de X quilômetros. Não sei trabalhar com quilometragem. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente trabalha com quilômetro, né? A gente trabalha com um time. Quanto tempo a gente leva para chegar em tal lugar? Tipo, quantos quilômetros até lugar? Eu não faço ideia de quantos quilômetros. Eu sei que em 8 minutos eu chego, ou eu sei que em 20 minutos eu chego, e é sobre isso. Então, você precisa estar online. Eu acabei de dar um exemplo até muito bom. Manicure, cara. Você não precisa ter espaço físico, é como o Dé falou. Eu descobri uma moça que tinha uma papelaria completamente online. E aí eu me questionei do estoque, né? Porque adulto precisa de estoque. Mesmo que você venda direto do estoque, aí você só vende conforme, como é que chama, sob demanda, precisa de um mínimo de estoque possível, né? Viabilizado e tal. Aí eu descobri que ela ela era casada e tinha um apartamento de 2 quartos. Aí um quarto ela servia de estoque. E aí, esse quarto ela tentava deixar o mais organizado possível, porque tinha um horário do dia que ela reservava para fazer a separação e envio de pedidos. Aí ela tinha até um combinado com o correio, que o correio ia retirar e tudo mais, 100% online. E aí ela disse que começou a surgir pedidos de coisa física, porque a papelaria dela era lá perto da casa dos meus pais. E tinha uma galera que não queria pagar frete. Mora aqui do seu lado. E se a gente marcar um ponto de encontro, se a gente se encontrar e tal. E aí ela fez uma parceria com uma amiga dela que tinha loja física de roupa, ser um ponto de entrega. Gente, ela nunca, talvez, teria essa cliente se não fosse o digital. Eu conversei com a amiga dela, com essa menina que me falou tudo isso, porque essa mulher da papelaria, por exemplo, eu nem conheço, eu nem sei quem é. Nem sei do que se trata, só sei que ela separou do marido e a papelaria acabou falindo por conta disso.
Mas ela, quando ela me contou, eu falei, cara, que genial, porque se não fosse um online. Ela me contou essa história porque eu entrevistei ela aqui no Podpri e ela é uma daquelas influências de quebrada. Sabe quando você cresce tanto no seu bairro que você vira um ponto de, sei lá, de perguntas e respostas? Aquela pessoa do digital que você vai perguntar: ah, aconteceu um acidente. Pô, aconteceu um acidente mesmo em tal lugar? E a pessoa meio que ela acaba compartilhando nos stories. Então, às vezes, você nem precisa perguntar. É só você ir no story da pessoa que vai ter lá no status. Então, era tipo isso. E aí, ela tava me contando um caso onde ela divulgava essa papelaria e as pessoas começaram a descobrir que existia. Então, assim, não tem como você vender hoje ou dizer que você vende alguma coisa hoje se você não tiver online. Se você não existir no online, querido, você não existe no mundo. Porque isso é inadmissível. E quando minha mãe me falou dessa loja, foi um exemplo que eu falei: caraca, uma loja que tá assim, acessível, do nosso lado, um bom preço. E a gente talvez, não sei se ela foi nessa loja, ela disse pra mim que ia tentar ir. Se eu não me engano, ela foi. Eu não acompanhei ela, eu não fui junto, então não sei. O que deu, se ela fez compra, se ela não fez. Eu sei que era um desafio, porque querendo ou não, a minha mãe ela é plus size. Então, roupa plus size já tem um preconceito porque geralmente é muito caro. Ela viu muito barato, ela falou: "Pô, vou ver se essa oportunidade compensa. Às vezes a roupa é vagabunda, não presta, acabamento é horrível". E pelo que a gente via, era tudo muito impecável. E uma coisa importante, modelos reais, não era IA. E na época já existia inteligência artificial. Inclusive, gente, eu queria trazer um adendo antes de trazer o nossa despedida, que é um bate-bola aqui rapidão. Eu falei muito disso no decorrer do episódio, e aí eu quero salientar agora. Se vocês pensarem de, mas é um custo muito alto. Mas pergunte. Pergunte, porque o que eu mais gosto da Enex, por isso que eu indico de olhos fechados para quem me pedir, porque não importa. Às vezes tem uma galera que fala assim: nossa, mas você nem me perguntou se é e-commerce, se é uma LP, se é um site com menu. Queridos, eles fazem tudo. Então, tipo, não importa. Só tenta brifar direito, né? Que é importante, colocar bem detalhado o que você precisa que eles falam. Mas sabe o que é um diferencial da Enex que eu gosto muito? É que eles têm um lance que eu tenho na minha consultoria, inclusive, que é muito útil, que é um cenário ideal e um cenário possível. Às vezes, eles até falam, pô, o ideal é a gente entrega bem feito, hein? Mas pelo que você está me falando, tanto de verba, quanto de estrutura, quanto de, às vezes, suporte de atendimento que às vezes não tem, às vezes não compensa uma estrutura muito maior. Porque do que adianta você fazer um site parrudão, um Transformer da vida, um Bumblebee da vida, se você não vai ter um mínimo de atendimento? Aí você vai ter uma puta fachada. A de São Paulo também não vai entender, porque a gente é proibido de outdoor agora, né? Então, enfim, mas tá pra sair como é que chama? Enfim, o prefeito quer lançar um Wall Street na Ipiranga com a São João, mas enfim, aí vai ser conversa para outra ideia. Às vezes você quer fazer um puta negócio e você não tem nenhum mínimo de atendimento, então chama eles. Mostra o seu cenário atual e vê o que eles podem te entregar. Porque o bacana é isso, entendeu? É você pegar um bagulho ideal, ter a realidade do, cara, não é possível agora. Beleza, não é possível agora, mas existe uma possibilidade e você consegue adaptar. Então chama os caras, faça um orçamento, que assim, eles são feras mesmo, eles entregam tudo. E o simples dele, já garanto, que de simples não tem nada. Gente, rapidinho agora, quero a opinião dos dois, inclusive. Eu separei aqui alguns tipos de site. E a ideia é que vocês me digam para que cada um serve. Eu não sei se tem mais tipos, ou se eu botei aqui, inclusive, um tipo errado. Então, eu vou trazer o tipo e vocês me corrijam. Fala, Priscila, você é uma maluca, você está completamente equivocada. Eu não vou julgar se vocês me julgarem, tá tudo certo. Apenas me corrija para não ficar informação errada no episódio. Mas eu separei aqui 4 tipos que eu pensei rápido, e aí eu queria muito que vocês dois falassem sobre. Não sei se vocês vão querer dividir dois, cada um falar de dois, enfim, vocês que sabem, tá? Mas eu separei e-commerce, institucional, blog e landing page. Os 4. Queria muito que vocês me contassem para que cada um serve e, se tiver algum errado ou faltando algum, me corrijam. Então, pode ir esses 4 casos mesmo, né? Ô, Joe, posso falar do e-commerce institucional aqui? Tá. Ou landing page, você que sabe. O e-commerce, Galera organizada. como o próprio nome já diz, é algo voltado para a venda, né? O E na frente ali vem de algo digital, né? Que a gente tinha até umas propagandas de algo que sempre tinha esse Ezinho quando se tratava de algo digital. Não lembrava. Vale salientar, tipo, até o próprio tipo e-mail, que é um correio eletrônico, né? Então a gente tem isso aí junto na Como eu nunca parte tinha dele, visto né? isso? É um negócio bem antigo, né? Então
fica meio Isso é difícil. coisa da internet 1.0, né? É, Nossa. negócio bem. A gente é velho, né? Mas a gente estuda sobre, então tem ali uma. Longe da gente. Não, isso não. Então, o e-commerce é mais voltado para isso, né? Para lojas, esses tipos de coisas, né? Institucional, a gente já pensa em algo de alguma instituição mesmo, né? O próprio nome já diz. Que né, a gente fez um site aqui para o pessoal da Unesp. É um site institucional falando sobre a área de pesquisa do pessoal, né? Ser institucional não é algo que pode ser simples, tá? Lá dentro desse próprio site que é da Rocket Unesp, a gente tem várias informações, a gente tem localização, tem como entrar em contato com eles, tem parte de laboratório, tem a parte de linha de pesquisa, tem toda a listagem do pessoal que faz parte da equipe. Então não fique com aquela ideia que às vezes fala de institucional, muita gente lembra, tem site tipo de prefeitura, algum site governamental que fala que Eu é tudo aquele pensava. Que negócio coisa travado. simples. Não fique preso a isso, tá? Pode ser algo muito bem, que nem a gente focou aqui, né? Muito bem estruturado, algo que traz muitas informações sobre aquilo e algo que também fica fácil a leitura, né? Que nem nesses próprios sites da Rocket aí a gente deixou algo tipo, muito nítido ali, muito bem estruturado, muito bem dividido o que seria o quê. Principalmente eles gostaram a parte que a gente fala até um pouquinho sobre os laboratórios físicos dele, mas é algo que dá para você ver que os caras trabalham até fora do país. Então ficou muito fácil. E a gente fez também um admin. Então não é só que nem se fosse uma página estática, né? Porque eles mesmos alimentam com os dados que eles possuem. Tipo, às vezes muda o laboratório, às vezes está na França, às vezes, tipo, tá em qualquer outro lugar do mundo, vamos colocar tipo Sibéria, eles vão lá, alteram a localização, inserem, tipo, longitude, latitude, já pega lá no Google, já linka tudo, né? Então não tem nada disso. E qual que eram os outros dois? Era landing page Blog e um e Blog landing e blog. page. landing page. Legal, vamos lá. Bom, falar do blog primeiro. O nome já fala, né? É um ambiente onde a pessoa ela posta artigos relacionados à vida dela, a questões profissionais. A palavra blog, ela ficou um pouco, o pessoal utilizava muito no passado, né? Acho que o blog, inclusive, ficou uma coisa que, entre aspas, sumida, né? No geral aí, com o uso das redes sociais, mas é muito utilizado por pessoas no meio profissional que querem gerar autoridade. Então, ela, uma pessoa que precisa mostrar para os outros que ela entende de um assunto, ela utiliza muito de blog para ela poder conversar com o público dela, né, com leitores, e às vezes ela compartilha ali teoria, compartilha vivência dela, e esse tipo de coisa conecta ela com um público-alvo, e muitas vezes esse público-alvo vai ser um cliente. Então, no caso, a Pri, ela queria um blog, conversou com a gente, falou, gente, quero um blog, porque além de gerar autoridade, eu também quero comunicar com as pessoas e com até mesmo profissionais também que estão iniciando ali, busca uma referência, vai encontrar um artigo dela ali falando sobre alguma coisa que eles estão passando, um momento da carreira deles ali, e isso ajuda demais. E o blog ele não pode ser subestimado, né? O pessoal utiliza hoje muito a rede social para gerar autoridade, mas quando a gente vai para uma coisa mais profissional, né? Inclusive o LinkedIn, ele é muito utilizado pelas pessoas como blog, né? Tem a newsletter agora, né, no Você LinkedIn. pode criar uma newsletter lá no LinkedIn e tal, o pessoal se cadastra e tudo mais. Mas uma pessoa que ela quer ter um controle maior ali das coisas, ela vai ter geralmente um site, vai colocar o blog dela ali também, né? E a landing page, a gente traduz como página de captura, né? Porque ela, por si só, é basicamente uma página onde você quer capturar mesmo uma pessoa para vender um produto, para mostrar um serviço seu, para diversas coisas, na verdade, né? Às vezes você quer apenas ali, por exemplo, a gente fez uma landing page para o professor que coordena o time da Rocket, né? André, Sim. e ele precisava participar de um evento, e nesse evento, o pessoal iria avaliar ele, enfim, precisava conhecer melhor ele, ele precisava ter um site, uma página dele, que falasse um pouco tanto do profissional quanto do pessoal dele, e a gente criou uma landing page para ele se apresentar, e nesse caso, a captura seria justamente desse pessoal que estaria avaliando ele ali. E aí ele até agradeceu a gente depois, porque essa página ela escalou de um jeito para ele que ele não esperava.
De início ele ia utilizar aquilo como evento ali e tal, só que veio outras pessoas de fora do país procurar ele, porque ele é uma referência na área dele. Ele trabalha, ele pesquisa e trabalha com uma coisa que pessoas de fora não têm tanto conhecimento. Ele é pioneiro nesse assunto, né? Então o pessoal procurou muito ele por isso, alunos, pessoas que têm interesse em praticar, em participar do mestrado, onde ele é orientador e tudo mais. E escalou assim de uma forma muito bacana também para ele, na questão da profissão dele, né? E então ela é utilizada para isso. Às vezes a landing page ela faz parte de um outro ecossistema. Um exemplo, a gente tem uma rede social. A rede social ela é uma aplicação, né? Ela tem a versão web, mobile, né? A versão nativa para dispositivos móveis e tal, mas ela precisa se apresentar, né? Você não vai simplesmente entrar numa rede social sem conhecer, sem ter uma página que apresente ela para as pessoas. Então, quando você entra ali no Facebook, ele mostra ali uma página inicial e aquilo é uma landing page também, né? Ele faz o login por ali, né? Enfim. Mas ali mostra o que é aquilo, o que é aquela rede Uma social, apresentação, né? para quem ela é, né? Quem tem o público de interesse daquela rede social e ensina ali a acessar, né? Por que você deve participar daquela rede social e tal. E isso para qualquer outra coisa, né? Para qualquer tipo de produto, você pode ter uma landing page. E inclusive produtos que a gente tem, que a gente mantém, que é a Strata, quando você digita o endereço dela, o URL dela, ela abre uma landing page ali. E é por essa landing page que você faz o login também e tal. Então, geralmente a gente pensa na landing page, pensa, vou vender um e-book, vou vender um infoproduto, alguma coisa assim, porque ela ficou muito popular com isso. Mas na verdade, não. A landing page ela serve para várias outras coisas. E por isso ela tem crescido muito. Antigamente você fazia uma coisa mais direta ali, uma coisa mais simples, poucas sessões. Hoje você vê landing pages muito bonitas, com uma animação mirabolante, uma nave espacial que voa e pousa num lugar, aí aparece uma informação ali na tela e tal. Justamente para chamar a atenção, né? Porque cada vez mais as pessoas estão apresentando o produto e o serviço dela por meio de landing pages, né? E é isso. E às vezes uma página institucional, uma landing page, essas coisas elas costumam se unir ali, ou às vezes comunicar uma com a outra. Então, às vezes você tem por exemplo, um site institucional. Você entra no site institucional da empresa, e ali dentro também tem um e-commerce. Você consegue acessar um e-commerce da empresa por ali. Então, esses tipos de sites, às vezes eles vão se conversarem também, eles vão se complementarem ali. E isso é uma coisa muito bacana que a gente consegue fazer na internet, né? Que às vezes uma versão física não seria possível. Nossa, agora eu me senti assim com 85 anos, que a internet proporciona. Você sabe que no começo da Web 2.0, a gente só usava a landing page para captura mesmo. Então era tipo assim, toda campanha que a gente fosse fazer tinha que ter obrigatoriamente uma landing page. Hoje a gente vê que a maioria de grandes marcas fazem isso com grandes campanhas, né? Ah, se cadastre para concorrer a, sei lá, um ano de compras no mercado X. Se cadastre, aí quando você vai ver, não é o site oficial da marca, é uma landing page oficial, que é da campanha, mas é atrelada ao site, porém é um outro lugar. Isso aí é muito legal. Por isso que eu trouxe para a gente saber a diferença e a gente volta numa coisa lá do início. O cliente quase nunca sabe o que ele quer ou o que ele precisa. Por mais que ele pense que quer, aí ele vem contratar, a gente fala, ih, querido, não é isso que você precisa, não. Você está precisando de uma outra coisa. Então, por isso que é tão importante saber. Porém, nessas horas é válido você chamar as pessoas que entendem para conversar. Porque às vezes você acha que precisa de uma landing page, mas é de outra coisa que você precisa. Quando o Dé me ofereceu de fazer uma landing page no começo, eu falei, cara, não tem nada a ver. Eu não vou lançar um. Eu não quero captura de lead. Eu não quero fazer uma baita campanha para capturar lead e tudo mais.
Mas independente disso, depois que ele me explicou a função, eu falei, gente, que isso que eu preciso mesmo, porque eu oferto serviço. Por mais que eu tenha que ter um lugar lá para centralizar e mostrar para as pessoas o que eu ofereço, o que eu oferto, né? Imagina quando a gente fala de produto. Eu acho que quem vende produto é sem conversa. Ou você cria um e-commerce ou você cria um e-commerce. Por mais que seja um baita investimento que você faça. Mas aí, ó, você centraliza tudo, organiza e você consegue tocar seu negócio de uma maneira muito mais organizada, por experiência própria. Mas é isso. Gostei muito, meninas. Muito obrigada por sua presença de novo. Obrigada. Nossa, a gente conversou para um caramba de novo. Eu não esperava menos dessa galera. Engraçado que os dois famosos por nem falar muito. É sobre isso. Eu entendo, tá? Que quando a gente fala sobre o que a gente faz e a gente gosta, é outro bagulho. Mas é isso. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por essa conversa. Eu sabia que esses dados ia surgir, a partir deles ia surgir uma conversa muito legal. Eu gostei bastante, eu acho que foi esclarecedora, principalmente para consumidores. Mas isso aqui também foi um tapa na cara de prestadores de serviços digitais que não tem, porque tenho muitos colegas que não têm site. Assim, que sirva de tapas na cara para vocês agora, tá, queridos? Façam seu site e façam do jeito certo para não ter dor de cabeça. O Joe comentou sobre preço, que corrigir merda é pior. Eu costumo dizer que eu cobro um valor pelo meu serviço e outro valor que geralmente é o dobro para corrigir merda dos outros. É muito mais fácil criar do zero. Gente, não tem nada pior do que você pegar um perfil, por exemplo, configurado errado, porque foi criado errado. Então, assim, corrigir esse tipo de coisa, pra mim, só isso já custa o dobro. Então, fica a dica aí pra vocês também. Se é pra corrigir merda, é o triplo. Porque programar já não é fácil. Mas é isso. Obrigada por vocês terem participado. Gostei muito, porque eu aprendi horrores também, tá? Acreditem se quiser. Tem muita coisa que a gente acha que sabe, e no final das contas não sabe. Por isso que eu sempre digo e repito, óbvio, precisa ser dito. Fica a dica, galera, acompanhe os meninos, tá? Porque os dois, eles têm essa carinha de quem pensa que não entrega nada, só que aí eles no off, 2 dias programando uma puta entrega. Inclusive acompanhem, porque quem fechar manutenção fixa com eles, ou quem contratar e permanecer na manutenção, eles garantem um valor exclusivo maravilhoso e vão ter benefícios únicos, que inclusive foi fruto dessa pesquisa que a gente acabou tendo contato. Que eu falei para eles, ó, a gente está precisando só de uma coisa para fidelizar cliente, que é uma ferramenta única. E aí eu falei isso para eles, mas eu pensei assim, cara, eu tô pedindo um bagulho que é demais, tá ligado? Nem era para mim, eu entendo isso, tá? Que não era para mim, por mais que eu fosse testar e possivelmente usar. Mas eu pensei assim, não, os caras não vão entregar isso. E o Joe entrega em 3 dias. Esses caras me assustam de vez em quando. Mas é isso, acompanhe eles. E fica a dica aqui para eles continuarem mantendo o conteúdo, tá? Porque eu faço planejamento estratégico para esses dois, ó, que eu não posso xingar para não ser trollada pelo YouTube, mas cobrem deles. O Joe tá sempre colocando bastante novidade no LinkedIn, bem legais, de produtos que ele tá entregando, que ele tá esquematizando. Aconteceu um pequeno equívoco nesse meio do caminho, nessa semana, um luto, mas vai dar tudo certo. E é isso, gente, ó. Obrigada por hoje. Se tiver mais acessos a pesquisas, eu chamo vocês para um parte 3. Pá, a gente que agradece aí, viu, Pri, mais uma vez pelo contato, pelo bate-papo, que é sempre muito produtivo, né? E a oportunidade de expor o nosso trabalho mais um pouco, né? E que nem você disse, às vezes a gente fica meio quietinho, aí acha que não tá vindo nada e de repente a gente solta as bombas, né? Verdade. Então tem muito a agradecer aí. Às Dois vezes a gente, mineiros. às vezes a gente vai no nosso lema vira silêncio e trabalho, né? Mas queria agradecer mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar conhecimento, né? Aprender coisas novas também. E para a galera que tiver dúvidas, que quiser saber mais sobre como funciona esse mundo, que estiver entrando aí também no universo aí de desenvolvimento, quiser falar com a gente, pode me procurar em qualquer lugar. Tem o meu site pessoal lá, onde tem minhas redes sociais, jonatoliveira.com. Vou deixar tudo aqui na descrição. Quem quiser falar comigo, mandar mensagem, eu gosto de compartilhar conhecimento, eu gosto de poder ajudar a galera aí também, porque a gente é uma comunidade grande, todo mundo se ajudando.
a gente consegue ir bem longe, né? Chamem, viu? Chamem, porque os caras são feras. E tem outra coisa também. Perguntem. Vocês sabem, eu tenho mais de 8 anos de experiência. Os valores deles são muito justos, são muito bacanas. Então, assim, não se enganem com esse lance de, é muito caro. E a depender do que, né, claro, óbvio, vocês precisarem e questionarem eles, confiem que vocês vão ter realmente uma entrega muito boa. E uma coisa que eu tenho recebido, que inclusive nesse evento que eu falei com potenciais clientes, que eu conversei com vocês, tem uma deficiência que eu percebi que todo mundo tem, e isso é desde a minha época do estágio, hein? É que programador geralmente literalmente não fala. Não fala no processo, não fala na contratação, não fala em lugar nenhum. E uma vantagem deles é que eles realmente, vocês têm acesso a eles. Então, se vocês contratarem a Enex, vocês vão ter um respaldo do o andamento. Eles vão entregar para vocês enquanto. Eles já vão antecipar. Tal processo demora X tempo, tal processo demora outro tempo. E no meio do processo pintou dúvida, eles vão te ajudar, que é uma deficiência que rola desde muito tempo. E eu sinto que que é um déficit mesmo de programadores no geral, assim. Eles têm uma dificuldade de, sei lá, errei o prazo, e ao invés de só corrigir, isso aqui tá demorando mais do que tá devido, ou porque eu previsionei, porque aconteceu uma outra coisa no meio do caminho, acontece, galera. Mas eles falam, eles respondem. Então, assim, só precisa dar uma cutucada, entendeu? Porque se deixar, eles ficam mudos mesmo. Eu acho meio estranho, porque vocês são praticamente comunicólogos, mas tudo bem, não vou julgar. Mas é isso, ó. Na descrição eu vou colocar os dados ao site, vou colocar tudo. E assim, na dúvida, cara, eu tô usando o meu site como portfólio, tá? Quando eu indico vocês e alguém fala, mas tem o portfólio deles? Tem, querida, meu site. Foram eles que fizeram e assim. Impecável. E estrutura é tudo. Ó, gente, de verdade, no mundo online, se tem uma coisa que eu vou bater um martelo para cliente, para colega, para qualquer um que pintar na esquina e pensar no mundo digital, eu vou dizer, vale mais você pagar um profissional capacitado e bem indicado do que você tentar se envolver sozinha. Nesse evento mesmo, eu vou agora ser completamente antiética, mas nesse evento mesmo a Hostinger estava lançando uma parceria deles com inteligência artificial deles mesmo. A inteligência artificial é deles, onde ajuda a fazer site. E uma coisa que eu falei para eles na hora foi: galera, que medo, porque o prompt é simples, não é nem muito extenso. O negócio é básico, é tipo assim, preciso de um site e o meu negócio é X. Ele vai lá e cria. Mano, o que não vai ter de restaurante com uma estética e design de entrega de serviço? Olha, medo. Então, assim, o barato sai caro, galera. O barato sai caro. Lembre-se de mim, da minha experiência viva, que fiz uma LP simples de WordPress ou de Wix. Eu acho que era do Wix, cara. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era do Wix. Zero acessos. E aí eu te falo, pra quê? Qual a vantagem de ter online se não tá sendo visto? E se você quiser ser visto, tem uma outra coisa que você também precisa pensar, você precisa ser lembrado. Então, saibam contratar. Nesse evento eu saí com esse ensinamento. Eu acho que mais importante do que você ter um trabalho bem feito é você saber contratar. E foi uma coisa que só a experiência me deu, assim. Mas gratidão, porque conheci profissionais excelentes e é de verdade, tá? Às vezes a gente tem certos problemas, mas no profissionalismo, cara, não tem nem o que questionar, sabe? E os dois nunca me decepcionaram nesse quesito, nem na nossa prestação de serviço na mesma empresa que a gente presta serviço para a mesma agência, nem pro de fora. Então, assim, de verdade. Chamem, vou deixar todos os links aqui de contato, acessem. Inclusive, no portfólio da Inex, eu não lembro se no do Dé, ou no do Joe, ou no da Inex, tem esse SLP do professor que eles falaram. Eu achei genial, tá? Porque você clica no começo e aí tem tipo assim, modo professor e modo pessoa física. Eu achei sensacional. Tá muito legal. O site da Enex é muito legal. O site da Enex parece que você tá no minigame, assim, é muito bacana, sério. Os caras manjam. E é isso, toda quinta-feira às 18 horas, episódio novo no Podpri. Acompanhe as minhas mídias também, que eu sempre tô divulgando. Esse episódio aqui vai ter várias cápsulas, com certeza, porque
Os caras são. Eu falo do Rafael Kiso do MLabs, que é o mestre dos dados. Vocês com certeza são assim, top 1 de mestres da programação. Entendeu? Os caras são fera. Gente, de verdade, sigam. Sigam que vocês vão entender do que eu tô falando. Inclusive, já estão ficando populares, ó. Já estão indo para outros TED Talks, entendeu? Daqui a pouco, meu filho, não vai ter agenda mais pro Pode Crer. Mas beleza. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que se vocês tenham ficado até o final. E ó, pintou dúvida? Precisa de um site, mas não faz ideia ainda de. Chama. Só chama. Só chama, porque ó, o óbvio precisa ser dito. E vocês vão produzir meus conteúdos estratégicos que estão prontos, hein? Ó, dá vontade de agredir os dois. Mas é isso. O cheiro da Pri.